Olá, amigos, aqui é Artemisa Azevedo no nosso quadro Refletindo. Faz um tempinho que a gente não coloca o quadro, mas hoje vocês vão ter uma surpresa agradabilíssima. Nós vamos trazer para vocês a nossa querida Luiz Inês. Ela vai falar para a gente sobre um momento muito importante, que é aquele momento em que a gente dá atenção, dá carinho às pessoas queridas que estão à nossa volta, os nossos pais, as pessoas mais idosas da família. E ela conta um desses momentos que ela teve com a sua mãe. E a gente deve refletir sobre isso, né? Porque são momentos como esses que enriquecem a nossa vida e deixam livres, sabe? Deixam felizes as nossas memórias. Vamos ouvir então a nossa querida Luísa Inês no nosso quadro Refletindo. Oi, pessoal. Aqui é Luísa Inês Vilela e estou aqui no quadro criado pelo canal da Artemisa Azevedo, né? Para a gente conversar a respeito de uma história acontecida comigo em relação à minha mãe. Essa história eu acabei publicando numa coluna e a Artemisa se interessou muito por ela e pediu para trazer aqui para vocês, esperando que seja útil, né? O que aconteceu comigo, que isso possa então ajudar alguns de vocês que estejam na mesma situação. É o seguinte, essa história fala da minha mãe, como eu já expliquei, né? Então, a minha mãe e eu sempre fomos muito companheiras. E ao longo da vida, nós estávamos sempre juntas. Até eu me casar, éramos praticamente só nós duas, porque meu pai estava sempre ausente, né? E mais tarde, eu já com filhas, vocês sabem, eu tive duas filhas, né? Mas mesmo assim, uma vez por ano, saíamos de férias, só nós duas, mamãe e eu, para as praias aí do nosso Brasil. Era um momento só nossos. Ela era uma mulher vibrante, alegre, muito simples. Ela era boa de contas, de administração da casa, era muito boa com orçamento. Inclusive, quando trabalhava, minha mãe trabalhava no setor de orçamento. Mas aí, aos 70 anos de idade, depois de repetidas e repetidas cistites dolorosas, veio um câncer e em 6 meses esse câncer tomou conta da bexiga e minha mãe teve que extrair a bexiga e também um rim. Essa bexiga foi substituída por uma bolsa de urostomia. Depois disso, apesar de todo o otimismo e da fé que eram natos à mamãe, ela começou a mudar. Ela entrou em depressão, em seguida chegou o Alzheimer. Os primeiros sintomas foram os esquecimentos, as mesmas perguntas repetidas vezes. E o diagnóstico para a família foi um pesadelo, né? Mas ela o encarou já com a indiferença da doença. E foram cerca de 10 anos com a doença de Alzheimer. Felizmente, a doença não chegou ao estágio crítico na mamãe. Ela nunca se esqueceu de mim, nem das minhas filhas, por exemplo, mas não lembrava mais qual bisneto era filho de quem e escondia rapidamente tudo que lhe caía nas mãos. Sua carinha assustada, às vezes indiferente, sua falta de ânimo e uma dor de cabeça insuportável acompanhavam mamãe todo dia, o dia todo. Às vezes ela mal conseguia se levantar da cama. E mamãe nunca reclamava de nada, gente. Ela só dizia: se eu tô com essa dor de cabeça, é porque Deus acredita que eu mereço e eu só peço a Deus que me dê forças para suportar. Mas eu me lembro bem de um momento feliz que eu chamo de último banho da mamãe ou o banho da rainha. Era um domingo de setembro e ela e o papai foram almoçar na minha casa. Lá pelas tantas, eu preparei para ela um banho de banheira. Na minha casa tem uma banheira. Água morninha, sais de banho perfumados, meia luz. E a mamãe ficou lá na banheira, rindo e brincando como criança, especialmente quando liguei a hidromassagem. Disse que estava se sentindo uma rainha e brincava dizendo coisas do tipo: vassala, me dê isso, me dê aquilo, esfregue minhas costas, aí não, mais para cima, mais para baixo, e dava risada. Eu lavei os seus cabelos cuidadosamente e depois de um tempão ali naquela banheira,
Ela quis sair. Eu mesma enxuguei, passei hidratante por todo o seu corpo, fiz massagens. Depois vesti-lhe uma roupa nova que eu havia comprado de presente surpresa. Ela parecia nas nuvens, toda feliz, sorridente, relaxada. Saiu desfilando pela casa como uma rainha, fazendo gestos reais, entre aspas, com a mãozinha pequena, como costumava brincar antigamente. Foi uma tarde maravilhosa. 2 dias depois, mamãe passou mal, com sintomas difusos e foi internada. Só 3 dias depois de internada, os médicos localizaram uma ruptura de intestino que havia se prendido numa hérnia interna. Ela foi operada, mas não resistiu à septicemia e partiu. Era dia 7 de setembro de 2015. Mamãe estava com 80 anos. Mas a lembrança daquele último banho luxuoso, entre aspas, e principalmente amoroso, me consola. Ali ela estava feliz e eu pude fazer isso, uma coisa tão simples por ela, mas que a deixou feliz. E no Alzheimer, as alegrias estão nesses pequenos momentos que se transformam em doces lembranças. E é por isso que Artemisa me pediu para vir aqui para a gente refletir juntos, né? Para a gente pensar um pouquinho, principalmente com os nossos idosos, aqueles que fizeram tanto por nós, né? E que muitas vezes na velhice a gente não acha tempo para cuidar, não acha tempo para ver, tem sempre uma desculpa para não aparecer. Mas a ideia de eu vir aqui conversar com vocês hoje é isso, é que sempre que a gente tiver um momento para ficar com a pessoa, não precisa ser necessariamente com o idoso, com a mãe, com o pai, com o avô, não. Com qualquer pessoa, sempre que a gente tiver a oportunidade de viver um momento bom com essa pessoa, vamos viver, vamos aproveitar. A gente nunca sabe quando é que vai ser o último momento, não é? E aí assim a gente vai criando, além de vínculos, vai criando boas lembranças que vão nos acompanhar a vida inteira. Era isso. Muito obrigada pelo convite, Artemisa. Um grande beijo a todos vocês que nos ouvem e até a próxima. Tchau, tchau.